Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Nossa quarta aula do movimento uniformemente variado, do MOVE. Nessa aula a gente vai falar sobre os gráficos do MOVE, hein? Vamos lá então? Bom, primeiro gráfico é o gráfico da aceleração em função do tempo. Para isso a gente tem que lembrar que no MOVE a aceleração é constante, ou seja, o valor não vai mudar. Então, quando eu for fazer o gráfico lá da aceleração em metros por segundo ao quadrado, em função do tempo em segundos, esse gráfico, se for aceleração positiva, né, tem que ser um gráfico na horizontal e acima do eixo do tempo. Observa que ali, para qualquer tempo que eu olhar, percebe que o tempo vai mudando, mas para qualquer valor do tempo, o valor da aceleração vai ser sempre o mesmo. Aquele valor ali acima do zero, uma aceleração positiva. Se a aceleração for negativa, o gráfico tem que estar abaixo do eixo do tempo, mas observa que ele vai continuar sendo uma reta na horizontal. Olha, para qualquer tempo ali, conforme a gente vai observando, vai ter uma mudança no tempo, o valor da aceleração se mantém constante, só que agora ela é negativa. Então esses são os dois gráficos que a gente pode ter para a aceleração em função do tempo no MOVE. Para a aceleração positiva vai ser uma reta na horizontal, acima do eixo do tempo. Para a aceleração negativa, uma reta também na horizontal, só que abaixo do eixo do tempo. Tranquilinho? No lugar do A e do T vão aparecer números, né, galera? Vamos pegar umas propriedades aqui do gráfico. Olha, lembra que a aceleração é a medida da mudança da velocidade em relação ao tempo. Então lembra lá, a aceleração é ΔV por ΔT. Pega isso daí e multiplica em cross. Olha, quando a gente multiplicar em cross, eu vou ter que o ΔV, que é a variação da velocidade, vai ser a aceleração vezes o intervalo de tempo. Tranquilo até aí? Agora volta lá para o gráfico. Eu quero calcular a área entre o gráfico e o eixo da horizontal, o eixo do tempo. Percebe que ali a área vai ser um retângulo. Lembra que a área do retângulo, lado vezes lado? Então eu vou ter essa área aí. Um dos lados eu estou medindo a aceleração, o outro eu estou medindo o intervalo de tempo. Só que aí volta, fisicamente falando, o que é A vezes ΔT? O que é a aceleração vezes o intervalo de tempo? Não é o ΔV, a variação da velocidade? Conclusão que a gente chega, a área entre o gráfico da aceleração e o tempo vai dar o quanto mudou a velocidade. E se a aceleração for negativa, a área lá vai continuar sendo A vezes ΔT. Só que como essa aceleração é negativa, essa área vai dar o quanto mudou a velocidade negativamente. Tranquilinho? Então, uma propriedade bacaninha para a gente lembrar ali, se eu tenho o gráfico da aceleração pelo tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai nos dar a variação da velocidade. Tranquilo? Segundo gráfico, o gráfico da velocidade em função do tempo. Para a gente construir esse gráfico, eu tenho que lembrar que a função horária da velocidade para o MOVE é o vovô e vovó. Ainda tentam? Lembra lá, V igual a VO mais A vezes T. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quando eu olho essa equação aí, olha, é uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, né? Toda função do primeiro grau, lembra que o gráfico vai ser uma reta. Então, quando eu for fazer o gráfico ali da velocidade em metros por segundo, pelo tempo em segundos, a aceleração positiva, a gente vai ter uma função crescente. Então, o gráfico vai ser uma reta com inclinação positiva. Tranquilinho? Vamos olhar alguns pontos ali do gráfico. Esse primeiro ponto que eu marquei ali, esse ponto amarelinho, observa que para esse ponto o tempo vale zero. Então, eu vou jogar lá na função horária da velocidade, lá no vovô e vovó. Quando eu fizer o tempo igual a zero, eu vou ter T igual a VO mais A vezes zero. Lembre que qualquer número vezes zero é zero. Quando eu somo um número com zero, vai dar o próprio número. Então, eu vou ter lá V é igual a VO. No tempo inicial igual a zero, lembra que a gente tem a velocidade inicial VO. Então, aquele ponto que o gráfico corta o eixo da vertical, que é o eixo que está medindo a velocidade, vai nos dar a velocidade inicial. Tranquilinho? Se eu olhar um outro ponto lá no gráfico, olha, para aquele outro ponto que eu marquei,
eu vou ter um certo valor para o tempo e um valor correspondente para a velocidade. Observa que ali, conforme foi aumentando o tempo, o valor da velocidade também foi aumentando. Então ali a gente vai ter um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e um movimento acelerado, porque o módulo da velocidade aumentou. Tranquilinho? E se a aceleração for negativa, gráfico da velocidade pelo tempo para aceleração negativa, vai ser uma função decrescente. Então o gráfico agora vai passar a ter uma inclinação negativa. Se eu pegar um ponto ali no gráfico, olha, para aquele ponto, observa que o tempo vale zero. Só que a gente acabou de ver que no tempo valendo zero, eu tenho o valor da velocidade inicial VO. Então aquele ponto que o gráfico corta o eixo da vertical, que é o eixo que está medindo a velocidade, vai nos dar a velocidade inicial VO, independente da aceleração ser positiva ou negativa. Tranquilo? Mais um ponto lá no gráfico para aceleração negativa, olha. Se eu olhar esse ponto, eu vou ter um valor para o tempo e um valor correspondente para a velocidade. Observa nesse gráfico que conforme foi aumentando o tempo, o valor da velocidade foi diminuindo. Aquela velocidade VO é maior que a velocidade final V. Então, para esse segundo gráfico, eu observo que a velocidade é positiva, então é um movimento progressivo, mas o valor da velocidade diminuiu em módulo, então vai ser um movimento progressivo e retardado. Tranquilo? Vamos pegar propriedades do gráfico, olha. Vou traçar uma reta ali horizontal, paralela ao eixo do tempo, naquele ponto VO. Eu quero descobrir qual é a inclinação desse gráfico em relação ao eixo da horizontal. Quero calcular a tangente daquele ângulo θ. Lembra que tangente de um ângulo num triângulo retângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Na hora que eu observo o triângulozinho retângulo que apareceu ali, o cateto oposto ao ângulo θ vai ser o ΔV, que é o quanto mudou a velocidade. O cateto adjacente ao ângulo θ vai ser o ΔT, o intervalo de tempo. Então, calculando a tangente, cateto oposto, ΔV, sobre cateto adjacente, ΔT. Só que lembra que isso daí, ΔV sobre ΔT, é a aceleração. Conclusão que a gente chega, a inclinação do gráfico da velocidade em relação ao tempo vai nos dar a aceleração. Quanto mais inclinado tiver esse gráfico, quanto mais em pezinho, maior o valor da aceleração. Quanto menos inclinado, quanto mais na horizontal, menor o valor da aceleração. Como esse ângulo θ ali é um ângulo agudo, a tangente de um ângulo agudo é sempre um valor positivo. Então a gente vai ter essa aceleração positiva. Para o segundo gráfico, olha, tracei a horizontal ali, paralela ao eixo do tempo, coincidindo com aquele ponto que vai dar a velocidade final. Quando eu olhar o ângulo que essa reta faz com o gráfico, aquele ângulo θ, eu percebo que é um ângulo obtuso, um ângulo que a medida é maior que 90 graus. A tangente de um ângulo obtuso vai ser um número negativo. Só que a gente acabou de ver que a tangente dá o valor da aceleração. Então, ali a inclinação vai ser uma inclinação negativa e o valor da tangente vai dar o valor da aceleração negativa. Mesma história, quanto maior a inclinação, quanto mais na vertical tiver o gráfico, maior o valor da aceleração em módulo. Quanto menos inclinado tiver o gráfico, quanto mais próximo ele estiver da horizontal, menor o valor da aceleração em módulo. Tranquilinho? Segunda propriedade, olha lá, gráfico da velocidade em função do tempo. Peguei para aceleração positiva, mas poderia ter tomado para aceleração negativa, tranquilo? Lembra que a área sob o gráfico, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai dar o deslocamento. Quando eu observo ali a área entre o gráfico e o eixo do tempo, eu percebo que ali deu um trapézio. A área do trapézio, lembra que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Quando eu olhar nesse trapézio ali, a base maior vai ser a velocidade final. A base menor vai ser a velocidade inicial. E a altura vai ser a distância entre as bases que está medindo o tempo. Então eu vou ter ali a área V, que é a velocidade final, a base maior, mais VO, que é a velocidade inicial, que no caso aí coincide com a base menor, vezes a altura, que é o tempo, a distância entre as duas bases, tudo isso dividido por 2.
Lembra que a velocidade final é o vovô e vovó ainda tentam, né? E a área é o deslocamento. Então, quando eu substituir isso, vai ficar o deslocamento ΔS é igual VO mais A vezes T, mais VO vezes T, tudo isso sobre 2. Brincando um pouquinho aí, ó. VO mais VO, 2VO, mais A vezes T, tudo isso vezes T dividido por 2. Faz o chuveirinho, a distributiva, eu vou ter ΔS é igual a 2VO vezes T sobre 2, mais A sobre 2 vezes T quadrado. Simplificando, eu tenho ΔS é igual a VO vezes T mais A sobre 2 vezes T quadrado. Só que lembra que o ΔS é espaço final S menos espaço inicial SO. Então, S menos SO é igual a VO vezes T mais A sobre 2 vezes T quadrado. Já viram o que é isso daí? Manda o SO lá para a direita. Chegou no sorvetão. Lembra que da aula anterior lá do Move, quando eu mostrei, quando a gente viu lá as funções horárias, eu falei, ó, o sorvetão vem quando a gente calcula a área do gráfico, da velocidade em função do tempo. Lá foi sem demonstração. Aí acabei de demonstrar da onde vem o sorvetão. Tranquilo? Ninguém vai pedir para vocês demonstrar equação nenhuma, galera. A parte mais importante aí é lembrar que quando a gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai dar o deslocamento. Tranquilinho? Terceiro gráfico, que é o gráfico do espaço em função do tempo. A gente acabou de ver a função horária do espaço em função do tempo, o sorvetão, equação do segundo grau. Dá uma olhada na equação, ó. S igual a SO mais VO vezes T mais meio de AT quadrado. Lembrando, S é o espaço final, SO o espaço inicial, VO a velocidade inicial, T é o tempo e A aceleração. Lembra que toda função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. Pode ser carinha feliz ou carinha triste. Quem vai dar a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo, vai ser a aceleração. Se a aceleração for positiva, carinha feliz. Se a aceleração for negativa, carinha triste. Tranquilo? Vamos olhar os vértices desses gráficos ali. Primeiro, para a aceleração positiva, o vértice vai ser o ponto mais abaixo ali. Percebe que naquele ponto ali eu tenho um certo valor para o tempo, T, e vai ter um valor correspondente para o espaço. Se a gente olhar para a aceleração negativa, o vértice vai ser o ponto mais alto do gráfico. A mesma coisa ali, para aquele ponto a gente vai ter um valor para o tempo e um valor correspondente para o espaço. Vamos olhar o primeiro gráfico ali, ó, o gráfico para aceleração positiva. Quando eu for acompanhando o gráfico da esquerda para a direita, quando eu chegar do começo do gráfico até aquele ponto T, eu vou ter um movimento regressivo e retardado. Observa aqui, ó, como é que eu sei que o movimento é regressivo? Vai acompanhando o gráfico, percebe que os espaços vão diminuindo conforme aumenta o tempo. Como é que eu sei que ele é regressivo? Quando eu traçar tangente ao gráfico, isso daí vai dar uma tangente com inclinação negativa. A velocidade aí é negativa também. Olha aquele ponto mais abaixo ali, o vértice desse gráfico. Nesse ponto é onde o objeto para, a velocidade dele vai ser zero. E a partir desse ponto, os espaços vão aumentar. Então ele vai fazer um movimento progressivo e acelerado. Então percebe, para ele parar, ele teve que diminuir o valor da velocidade. Daí que eu sei que a primeira parte é o movimento retardado. Na segunda parte, a velocidade vai aumentando, porque o gráfico vai ficando cada vez mais em pé, mais inclinadinho. Tranquilo? Para o segundo gráfico lá, para a aceleração negativa. Quando eu começar a olhar o gráfico da esquerda para a direita, até eu chegar aquele tempo T, até chegar ao vértice do gráfico, eu vou ter um movimento progressivo e retardado. Eu sei que é progressivo porque os espaços vão aumentando, ele está indo a favor da trajetória. Quando chegar lá naquele vértice, no ponto mais alto do gráfico, o objeto vai ficar em repouso, ele para de ir para frente. E a partir daquele ponto ele começa a ir para trás, ele vai fazer um movimento regressivo e acelerado. Tranquilo? Pessoal, propriedades de gráfico é bacana dar uma estudada. Quando eu tenho o gráfico lá do espaço pelo tempo, a inclinação do gráfico vai dar a velocidade. Então, quando a inclinação for positiva, velocidade positiva. Inclinação negativa, velocidade negativa. Tranquilo?
Beleza? Quando aparece número aí para analisar os gráficos, fica bem mais tranquilo, bem mais fácil. Mas é bacana conseguir analisar sem número também, tá certo? Galera, qualquer dúvida, vamos papear, tá bom? Valeu, brigadão, tchau!